Olá Deus, o Morirão alimentar a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, Senhor. Nos alimenta com a Tua palavra, nos protege do dia mau. Curta, comente, compartilha, dá um amém. Manda para teu amigo a palavra de Deus. E nos alimenta a cada dia. Vamos continuar. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais de campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gilboá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto, Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Boneb, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu, depois disto, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu a Safer, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jaaré Oregim, o Belemita, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante.
e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão de seus servos. Capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor os livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Ó Senhor, digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livres, porque me cercaram as ondas da morte, as tormentas dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços da morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então ele a abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça às suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus, e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas por as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei implamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Confiar em Deus é o meio de fazê-lo operar. Veja que Davi aqui, ele sempre diz: confio em Deus, sigo as suas leis, não me desvio, mesmo pecando. E sempre agradece e coloca suas forças onde ela tem, no Senhor. Hoje, em 2025, muitos trocaram Deus por homens. Muitos acham que sem o poder, sem o dinheiro, não consegue fazer nada. Mas Deus é o poder, Deus é o dinheiro. Recebam o pão da